Você sabe que eu sei que tá todo mundo querendo saber desse assunto. Isso aí foi uma grande fake news que inventaram. Ah, é? Mas isso eu já estava acostumado, porque desde o meu primeiro dia, uma pessoa foi me elogiar pro Silvio, e aí o Silvio virou pra essa pessoa e falou... Falaram pra você ou ele falou pra você? A pessoa contou pra mim que foi me elogiar pro Silvio, o Silvio virou... Cara, de televisão, eu imagino que deve ser uma trairagem pelas costas. Muito. Então sempre teve isso. Quando eu saí, o Silvio já não estava mais com voz ativa na emissora. Então foi o divisor de águas, inclusive a minha saída marcou a nova era do SBT. Que aí depois foram saindo outros medalhões. Saiu o Pelégio, que estava com 43 anos lá como diretor. Sim. Saiu depois a Cristina, a Eliana, que foi pra Globo. Foi um bocado de gente. Uma reformulação geral, inclusive de programação, de tudo, de novas ideias. Isso foi a minha foi na metade de 2023, mas desde janeiro de 2023 já estava um novo comando no SBT, já não era mais o Silvio e ele já não estava mais com voz ativa. Voz ativa que eu falo dele até às vezes ligada a um pitaco, mas não mais acatarem como antes, né? E no teu caso, que conversa que teve? Teve alguma conversa ou não? Não, que não era mais interessante pro primeiro impacto e nem para outro programa da casa. Mas você tinha algum projeto em mente? Você pensava em alguma coisa? Eu não... Apresentou alguma coisa? Não o que me foi me dito que não era mais interessante pra emissora, então... Ah, tá. Só foi isso, mas foram muito respeitosos. E assim, não é porque você foi demitido que você vai parar a sua vida ou lamentar, não. Dali em diante eu agi como sempre agi. Das vezes que eu tive oportunidades e que depois não estava tendo mais aquela oportunidade, eu fui atrás de novas oportunidades, de outros trabalhos. E assim fui depois pra uma TV aqui em sinal aberto para São Paulo e para Campinas, aqui em São Paulo, a sede dela fica aqui. Ela não tinha ainda nenhum jornal e eu lancei um jornal sem nenhuma estrutura na TV e eu gosto disso, porque aí desafia e mostra como profissional realmente pode se reinventar. Você nem sempre vai ter uma grande estrutura. Você no próprio SBT, uma época eu fazia o jornal com uma câmera só, operando o TP num pedal. Era um pedal, não tinha operador de TP. Por quê? Uma época era no próprio pedal, não era nem naquele controle digital. Você falando aqui... E operando aqui. E tinha um mouse na minha frente, porque ficava a bancada do outro jornal que não dava tempo de trocar, então ficava a bancada aqui, mas a câmera me pegava daqui pra cima. E aí nesse mouse, quando eu queria voltar, eu descia ele, apertava de novo, o texto voltava. Aí subia, clicava, ele... Se desse pau aquilo. Já aconteceu, mas aí é improviso, né? Tinha o papel também na frente. Não, eu era muito acostumado com improviso. Até quando tinha o TP, eu improvisava muito em cima do que estava no TP. Porque o nosso jornal era muito factual, então a gente improvisava. Teve épocas que eu fiz 4 jornais inteiros com o mesmo assunto. Morte de Gugu, morte de Marília Mendonça, caso de grande repercussão. O do Kevin, que caiu lá do 5º andar. Um jornal inteiro. Ele aconteceu à noite, domingo à noite, segunda, 4 da manhã eu tava no ar. E na terça-feira o velório dele foi durante o programa. Nós transmitimos o velório na íntegra. Você nem sabe o que vai acontecer, vai chegando as informações. Vai chegando as informações. Então a gente ia na lida. Aí depois fui pra essa TV, em sinal aberto, depois fui pra uma outra no... Mas a internet pra você não é um caminho? Então, eu nunca fui bicho de internet. Tanto é que eu sempre estava na televisão. Hoje, se você vê minhas plataformas digitais, eu não tenho tantos seguidores como eu poderia ter. Muitas pessoas me conhecem. Se você parar na rua, perguntar essa coisa e tal, mas o número na internet não reflete em número de seguidores. Porque eu nunca investi na minha rede social. E por quê? Porque eu sempre fui bicho de televisão, sempre busquei televisão, que é o que eu gosto. Internet nunca me apeteceu. Nunca me chamou atenção. Então eu era daquele que postava o feed no Instagram, no feed. Era a publicação 1 ano atrás. A última publicação. Então, era desse jeito. Então eu ia crescendo. As pessoas, muitas me conhecem, mas na rede social às vezes não reflete o número de seguidores, porque eu nunca lidei muito... Até eu acho que eu dei certo, porque eu sempre lidei melhor com o público de mais idade, muito bem. Eu desde criança, eu ia na festa infantis, eu não ficava... Teve épocas que eu brincava com as crianças e tal, mas na maioria das vezes eu gostava de ficar na mesa com os idosos conversando e ouvindo as conversas. Então, quer dizer, eu sempre me dei muito bem com pessoas mais velhas. E o público da televisão aberta tem jovem, tem criança assistindo, mas não é na sua grande maioria. E aí eu fui... Então eu sempre dei certo porque eu tive a linguagem da TV aberta. Eu sempre lidei com isso. Então eu sempre fui o velhinho jovem. Ou o jovem velho. Dudu, precisamos falar daquilo.
daquilo. Você vai tocar mesmo no assunto? Vamos tocar nesse assunto. Meu Deus do céu. Depende do quê? Você sabe que eu sei que tá todo mundo querendo saber desse assunto. Porque nós falamos já da demissão. Isso. Que tem muito foi falado, não. Tem a ver com a demissão, não? Pelo contrário. Então conta pra gente. Isso aí foi uma grande fake news que inventaram. Mas tem os seus objetivos. Então vamos lá. Os seus objetivos é manchar a imagem, a carreira do Dudu. Mas isso eu já estava acostumado, porque desde o meu primeiro dia no SBT, desde a minha primeira semana, eu não me esqueço disso. Uma pessoa foi me elogiar pro Silvio, e aí o Silvio virou pra essa pessoa e falou, mas já estão querendo tirar o garoto. Na minha primeira semana. Então, falaram pra você ou ele falou pra você? A pessoa contou pra mim que foi me elogiar pro Silvio, o Silvio virou... Cara, de televisão, eu imagino que deve ser uma trairagem pelas costas. Muito. O pessoal te dando tapinha nas costas e falando assim... já estão querendo tirar o garoto. Então, sempre teve isso. Na minha demissão não foi diferente. Sempre quiseram queimar. Porque, assim, demitiu o Dudu, beleza. Foi um passo, mas precisava de algo a mais. E hoje em dia é muito fácil você inventar uma notícia de alguém. Como eu te expliquei no começo, a imprensa é muito bem amarrada. Você solta num portal, dali a pouco os outros copiam e colam, dali a pouco tá em todo lugar, dali a pouco tem gente no YouTube, no TikTok fazendo vídeo sobre aquilo. Cresce uma história. Não, nem me ligaram. Sério? Quando deram essa nota, e aí, dá sua versão? Dá sua versão, fale. Não. Então, aí depois criticam, falam, você entrou muito novo no jornalismo. E gente que tá aí no jornalismo, mas não faz o jornalismo na ética que deveria ser feito. Porque a ética qual que é? Você ouvir ambos os lados. Se bem que hoje não é justo isso, né? Porque hoje, até os que ouvem, eles fazem assim. Eles pegam dão a notícia mentirosa, no título está a mentira, você dá a declaração, eles colocam lá no fundo, na última coisa da matéria. Ou seja, você tem que entrar na matéria, ver até o final. Então, teve muita cachorragem nesse sentido, mas eu sempre fui muito bem treinado, porque desde o começo sempre inventaram mentira. Uma época falaram que eu tava pedindo pra igualar o salário com o do outro apresentador, sendo que eu nunca fui atrás desse negócio de salário. Eu nem sei quanto que o outro ganha, como que eu vou pedir o mesmo salário ou algo do tipo? Então eu nunca me intrometi nessas questões financeiras da empresa. Então sempre foi assim, mas sempre teve esse tipo de perseguição, de invenção de mentira. Eu me lembro que a primeira que inventaram sobre mim, eu tava fazendo o jornal e o Homem do Saco no Fofocando. E de tarde eu passei em frente uma televisão que tava ligada lá no corredor do SBT, tava lá, na Sônia Abrão, tava no mudo a TV, não conseguia ouvir, mas tava lá no GC. Dudu Camargo é visto chorando nos corredores do SBT após críticas, logo quando eu estreiei. Eu falei, gente, se eu tô chorando é de felicidade, porque eu jamais... chorei com as críticas do início, ou algo do tipo, porque eu tava realizando um sonho. Como que eu vou... Então eu fiquei indignado com aquilo. Foi a primeira mentira que eu vi que uma vez colocaram em mim. E como você vai desmentir um negócio desse? Fala, exato. Eu não chorei. Como você prova que você não chorou? Não, você perde até a vontade de ir atrás, de ligar pro fulano e falar, me deu direito de resposta. Né? Uma época teve golpista que me acusou. De quê? Entrou até com um processo contra mim. Do quê? Aí depois nós comprovamos na justiça que ela era uma golpista, uma criminosa. Mas foi Não, veio falar que eu tinha dado calote nela. Negócio de obra. E na verdade, ela entrou com um processo contra mim, depois nós comprovamos que ela era uma criminosa, a mulher. Uma criminosa. Então, ou seja, você vê como que invertem as coisas. E aí, quando eu ganhei o processo, não deram o mesmo espaço quando deram pra mentira. Então veja como é complicado hoje em dia. Hoje você não tem que fazer suas coisas pro mundo. Você tem que fazer pensando no reino de Deus. Porque esse reino do mundo, a coisa tá bem complicada. É a mentira ganhando mais força que a verdade. É o poste fazendo xixi no cachorro. As coisas estão invertidas, né, Vilela? Mas essas notícias que saíram sobre você foram antes da demissão ou depois da demissão? Ou foi ao mesmo tempo? Foram depois da demissão. Foram depois? Foi depois. E bem depois. Foi bem depois? Foi bem depois. Foi assim, eles me comunicaram... como causa da demissão ou não? Não, olha como que é como? Colocaram o que aconteceu como causa da... botaram... Primeiro que eles colocam de um jeito que nem processar você tem como, porque aí eles escapam. Porque pra mim ficou como causa supostamente. da demissão. Eles usam esse termo. Porque aí eles também... nas matérias. Para não serem processados. Né? Para não serem processados. Então usa assim, supostamente... Então, quer dizer, eu me lembro que antes de eu sair, eu recebi férias. Foram me dando férias. Férias. Aí eu já não, aí eu já percebi que aquelas férias não eram à toa. Tá. Que era uma coisa de... Pra ganhar tempo e... exato.
Que eram as férias talvez que estavam acumuladas pra Sei. não ter problema e tal. Porque eu nunca tinha tirado férias nesses 7 anos. Trabalhando direto. Direto. Minha folga era sábado e domingo. E aí, de repente, eu comecei. Aí eu tinha ido até em podcast. Veja como. Eu tinha ido num podcast uma vez, antes da demissão, e já tinha deixado claro. Eu acho que eles não estão me querendo mais. Ah, é? Então eu tinha deixado isso bem claro. E aí sai a demissão. Aí, como o site provavelmente não deu o furo de reportagem da demissão, aí foi pra esse viés de querer viralizar com história e atrelar a minha demissão a uma história absurda. Então, quer dizer, tentaram fazer uma coisa, e aí depois se comprovou que o Silvio não estava mais ativo. E assim, o problema é mentir, mas um problema maior é você saber da verdade e mentir. E a imprensa, de forma geral, já tinha noção que o Silvio tinha se afastado e que aquela saída minha não era uma saída qualquer, era uma saída também por conta que o Silvio se afastou. E aí quando os gatos, quando os ratos saem, Não, quando os gatos saem, os ratos fazem as festas. Mas o lance... Faz as festas. A notícia foi das toalhas, certo? Sim. E aí eu vi outra notícia que você confirmou a história e que teve problemas estomacais. Não, Tira não. isso. Não. Eu nunca confirmei essa história. Eu passei alguma mal parte- na emissora, Então, mas não foi problemas estomacais, tem não. O que tem de verdade ou não tem nada de verdade? Não, não tem nada de verdade nessa O história. que saiu na imprensa? Saiu na imprensa que tinha acontecido alguma coisa do camarim, negócio de toalha. E micro-ondas também. Exato. Nada disso é verdade? Não. Nada? Não, não. Mas como que inventa uma coisa absurda? Aí eu até comentei num podcast, acho que é esse que você viu, que eu tinha passado já mal na emissora algumas vezes, mas que outros colegas tinham passado mal também e que isso era normal. Lembra que eu citei que foi um dia até que o Bolsonaro levou a facada? Sim. Que eu fiz o jornal, eu tive que sair no meio do jornal. Mas isso envolveu um ambulatório, fui levado para ambulatório, os bombeiros me atenderam na época. Foi uma história completamente diferente dessa. Então, quer dizer, isso aí tentaram sujar a minha imagem com essa história. E aí é uma covardia você vincular a minha saída a uma história como essa. E aí De limpar a toalha, não, deixar a toalha imagina. com merda no... Não, imagina, escuta só. Imagina uma história como essa acaba se tornando o quê? Piada. Acaba o quê? Meme. Meme, chacota, humilhação. Não, você fica conhecido por isso. Exatamente. É que nem a história daquele ator da cenoura, lembra? Que também foi uma história criada. Lembra? É que eu acho que você é novo. Não lembro da cenoura. Mário Gomes, se não me engano, né? Eu acho que vocês são novos. Um diretor da Globo... Mas o que aconteceu com a cenoura? Inventou que ele enfiou. Foi pro hospital que tinha enviado uma cenoura no toba, porque ele tinha pego a mulher dele e ele espalhou pra todo mundo com essa história. E a gente... Cara, todo mundo sabia dessa história e era mentira na época. Entendeu? É os factoides, né?